Uma bota para as costelas foi tudo o que levou para derrubar um reino. Na hierarquia do mundo lobisomem, o filho de um alfa pode fazer o que quiser com uma garçonete humana. Ou assim ele pensou. Quando Caleb, o herdeiro mimado da matilha Blackwood, decidiu usar um servidor de restaurante tranquilo como seu saco de pancadas, ele não percebeu que não estava chutando uma vítima. Ele estava acordando um predador. Testemunhe o momento em que o homem mais temido do território percebeu que seu filho acabara de declarar guerra a uma lenda que todos pensavam estar morta. Isso não é um conto de fadas. Esta é uma lição brutal de respeito. A chuva fustigava as janelas rachadas do Mix Roadhouse, um restaurante dilapidado agarrado à beira da Rota 66, logo fora da linha do território da matilha Blackwood. Dentro, o ar cheirava a café velho, gordura de bacon e o distinto almíscar de cão molhado de metamorfos buscando abrigo da tempestade. Tessa puxou a aba de seu boné de beisebol desbotado para baixo, escondendo seus olhos. Ela raspou os restos de um hambúrguer em uma lixeira, seus movimentos mecânicos. Para os clientes do Mix, ela era ninguém. Apenas Tess, a garota muda que esfregava os chãos e recebia o abuso verbal de caminhoneiros sem se encolher. Ela usava agasalhos cinzas largos e um uniforme 2 tamanhos maior, obscurecendo deliberadamente um físico que era menos garçonete faminta e mais aço enrolado. Ei, mais café, querida. Uma voz retumbou da cabine do canto. Tessa não olhou para cima. Ela conhecia a voz. Caleb Blackwood, o filho de 22 anos do rei Lycan, Silas Blackwood. Caleb era a definição de desperdício real. Bonito de uma forma aguda e cruel, com o cabelo escuro de seu pai, mas nenhuma da disciplina de seu pai. Ele estava cercado por 3 executores que riam muito alto de suas piadas. Tessa se aproximou, a chaleira em sua mão, firme. Enquanto ela servia, Caleb sorriu, esticando as pernas. Ele não as moveu enquanto ela tentava navegar pelo espaço estreito. Cuidado, vira-lata. Caleb zombou enquanto o quadril de Tessa roçava sua bota. Tessa não disse nada. Ela deu um passo para trás, os olhos fixos na mesa. Regra número 1 de se esconder à vista. Nunca engajar. Ela se virou para ir embora. Eu estou falando com você. Caleb retrucou, seu ego ferido pelo silêncio dela. O álcool em seu hálito era pungente, misturando-se com o cheiro de agressão. Meu pai possui esta terra, o que significa que eu possuo esta cabine, este restaurante e a sujeira debaixo dos seus sapatos. Tessa continuou andando. Esse foi o erro. Não se afaste de mim. Caleb rugiu. Ele atacou. Foi um movimento covarde, um chute vicioso mirando diretamente em suas costas baixas, projetado para mandá-la cair de cara no balcão. Foi um chute que teria estilhaçado uma coluna humana ou humilhado um lobo de ranking inferior. Mas Tessa não era humana, e ela certamente não era de ranking inferior. O tempo parecia desacelerar. Tessa sentiu o deslocamento de ar antes que a bota fizesse contato. Seu corpo, dormente por 3 anos, acordou com um solavanco violento. O instinto anulou seu disfarce. Ela não se espalhou. Ela girou. Com uma velocidade que se transformou em uma sombra, Tessa baixou seu centro de gravidade. Sua mão esquerda disparou, não para bloquear, mas para pegar. Ela agarrou o tornozelo de Caleb no ar, seus dedos cravando-se no couro de sua bota de grife com a força de uma prensa hidráulica. O restaurante ficou em silêncio mortal. A jukebox parecia gaguejar. Caleb piscou confuso. Ele tentou puxar a perna para trás. Não se moveu. Ele olhou para o garçonete, realmente olhou para ela, e pela primeira vez, ele viu além da gordura em seu rosto. Ele viu olhos que queimavam com uma luz fria violeta dourada, uma cor que não deveria existir. Solta! Caleb rosnou, sua voz tremendo ligeiramente. Você deveria ter dado gorjeta, Tessa sussurrou. Sua voz estava enferrujada pelo desuso, mas carregava uma ressonância que vibrava os talheres nas mesas.
Eu disse, solta. Seu imundo. Tessa torceu o pulso dela. Um estalo nauseante ecoou pela sala. Caleb gritou. Um som humano agudo que envergonhou seu sangue de lobo. Tessa não parou aí. Ela puxou a perna quebrada dele, arrastando-o para fora do banco da cabine. Enquanto ele atingia o chão, ela fez uma transição para um movimento fluido, pisando em seu peito e prendendo-o com uma força que rachou as telhas de linóleo sob suas costas. Os 3 executores na mesa se levantaram apressadamente, mudando parcialmente, garras estendendo, presas à mostra. Sai de cima dele! O maior, um bruto chamado Jax, rugiu, avançando para a garganta dela. Tessa nem olhou para ele. Ela pegou um dispensador de guardanapos de metal da mesa, sem levantar os olhos de Caleb, e deu um tapa em Jax com as costas da mão, sem virar a cabeça. O dispensador de metal o amassou contra a têmpora de Jax. O executor de 250 libras voou para trás, como se atingido por um caminhão, batendo através da parede de gesso na cozinha. Os outros 2 congelaram. Tessa inclinou-se, seu rosto a centímetros do ar-alfa choramingando. Você quebra a mobília, você paga por ela. Você quebra a peça, você paga em sangue. Caleb ofegou por ar, seu fator de cura tentando curar seu tornozelo, mas o dano era severo. Você sabe quem eu sou? Ele sibilou. Meu pai. Rei Silas, eu sei quem é seu pai. Tessa disse, sua voz desprovida de medo. Se ele for metade do homem que as histórias dizem, ele ficará envergonhado por ter gerado um covarde como você. A porta da frente do restaurante se abriu. A tempestade lá fora parecia invadir a sala, trazendo consigo uma rajada de vento e um cheiro tão poderoso que forçou cada lobo na sala a expor seus pescoços em submissão. Era o cheiro de ozônio, pinho e poder esmagador absoluto. O rei Silas Blackwood havia chegado. A atmosfera no Mix Roadhouse mudou de briga de bar para a câmara de execução instantaneamente. Silas Blackwood preencheu a porta. Ele era 6'5" de pura dominância predatória. Ele usava um terno tático carvão que forçava seus ombros, chuva escorrendo de seu cabelo escuro. Seus olhos eram da cor de nuvens de tempestade e atualmente estavam fixados na cena diante dele. Seu filho, o príncipe herdeiro do território, preso ao chão por uma garçonete que parecia pesar 120 libras, ensopada. Silas não gritou. Ele não rugiu. Ele simplesmente entrou na sala, suas botas batendo pesadas e rítmicas. Os clientes restantes se dispersaram, apertando-se contra as paredes para evitar seu caminho. Explicação, Silas disse. Uma palavra, pesada como uma lápide. Caleb, vendo seu pai, mudou do medo para a indignação patética. Pai, mate-a. Ela é uma renegada. Ela me atacou sem provocação. Ela quebrou meu tornozelo. Silas parou a 3 pés deles. Ele olhou para a perna torcida de seu filho, depois para o executor inconsciente embutido na parede da cozinha, e finalmente seu olhar pousou em Tessa. Ele esperava que a garota humana tremesse. Ele esperava que ela implorasse por misericórdia, que libertasse seu filho e rastejasse. Em vez disso, Tessa pressionou sua bota mais forte no externo de Caleb, fazendo-o engasgar com sua próxima mentira. Ela levantou lentamente a cabeça, fixando os olhos no rei Lycan. Ela não estremeceu. Ela não desviou o olhar. Ele me chutou. Tessa disse calmamente. Eu chutei de volta. Silas estreitou os olhos. A audácia era impressionante, mas o que mais o intrigava era o que ele sentia. Ou melhor, o que ele não sentia. Esta mulher não tinha cheiro de matilha. Ela cheirava a óleo de fritura velho e sabão barato, mas por baixo disso havia um leve toque metálico, o cheiro de sangue velho e adrenalina. Você é humana? Silas perguntou, sua voz baixa testando-a. Importa? Tessa contou.
Importa se você quer sair desta sala com sua cabeça presa aos seus ombros, Silas respondeu suavemente. Afaste-se do meu filho. Ele não pediu desculpas, Tessa disse. Os executores restantes ofegaram. Ninguém desafiava Silas Blackwood. Silas inclinou a cabeça, um lampejo de diversão lutando com sua raiva. Ela quer um pedido de desculpas de um Lycan? Você tem um desejo de morte, garota. Eu tenho um desejo de respeito, ela corrigiu, e um pedido para ele pagar pela parede que o amigo dele acabou de comprar. Silas olhou para Caleb. Você a tocou primeiro? Caleb gaguejou. Ela estava no meu caminho. Ela é apenas uma serva, pai. Olha o que ela fez comigo. Ela é perigosa. Ela é uma garçonete, Silas disse friamente, seus olhos nunca deixando Tess. E você é um sangue alfa treinado. Se uma garçonete pode quebrar sua perna e prendê-lo em menos de 10 segundos, o constrangimento é seu, não dela. Silas enfiou a mão no paletó, tirou um maço grosso de dinheiro e o jogou no balcão pela parede e pelo café. Então, seu comportamento escureceu. A diversão desapareceu. O rei retornou. Agora, Silas comandou, sua voz caindo uma oitava, sacudindo as tábuas do chão. Afaste-se! O comando alfa bateu em Tessa. Era um peso psíquico projetado para forçar a submissão de qualquer criatura viva. Para um humano normal, induziria terror. Para um lobo normal, ajoelhamento forçado. Os joelhos de Tessa não cederam. Ela sentiu a pressão, uma dor de cabeça pulsando atrás de seus olhos. Mas sua mente era uma fortaleza construída sobre anos de trauma e disciplina. Ela lentamente removeu o pé do peito de Caleb e deu um passo deliberado para trás. Não em submissão, mas em conformidade. Silas congelou. Ela resistiu. Um humano não pode resistir a um comando alfa, o que significava uma coisa. Prenda-a, Silas ordenou, seu tom clínico. Os 2 guardas restantes avançaram. Tessa não correu. Ela suspirou, um som de profunda exaustão. Eu realmente só queria terminar meu turno. Enquanto o primeiro guarda atacava, Tessa se abaixou sob o braço dele, enfiou o cotovelo nos rins dele e usou o impulso dele para jogá-lo na jukebox. O segundo guarda, um homem esguio chamado Vinny, tentou flanqueá-la. Tessa utilizou um movimento que Silas só tinha visto ser usado por mercenários de elite nas guerras orientais. Um chute de varredura que tirou Vinny de seus pés, seguido por um golpe preciso na artéria corroída que o nocauteou antes que ele atingisse o chão. Levou 4 segundos. Tessa estava em meio aos corpos gemendo, respirando um pouco mais forte, suas mãos levantadas em uma postura defensiva de Krav Maga. Silas estava sozinho agora. Ele desabotoou sua jaqueta tática e a jogou em uma cadeira próxima. Ele arregaçou as mangas, revelando antebraços musculosos e cobertos por velhas cicatrizes de batalha. Quem te ensinou o estilo víbora? Silas perguntou, dando um passo à frente. Meu pai, Tessa disse, seus olhos rastreando cada movimento dele. E quem é seu pai? Morto, ela respondeu categoricamente. Vamos ver se ele te ensinou o suficiente para sobreviver a um rei, Silas rosnou. Ele se moveu. Ele não se transformou em sua forma de lobo. Ele não precisava. Ele se moveu com velocidade sobrenatural, um borrão de movimento. Ele lançou um jab de teste. Tessa o aparou, seu antebraço colidindo com o dele como 2 barras de ferro se chocando. O impacto enviou uma onda de choque pelo braço de Silas. Ela era forte, impossivelmente forte. Ele pressionou o ataque, uma rajada de golpes que teriam liquidado um lutador normal. Tessa bloqueou, esquivou e teceu. Seus movimentos eficientes, desesperados. Ela não estava tentando vencer. Ela estava tentando sobreviver. Silas pegou seu pulso, torcendo seu braço atrás das costas. Tessa contra-atacou correndo pela parede e dando um salto mortal para trás sobre ele, quebrando seu domínio. Ela a aterrissou agachada, deslizando para trás.
Silas virou-se um sorriso genuíno, tocando seus lábios pela primeira vez em anos. Era um olhar aterrorizante. Você não é humana. Você é uma loba, mas você mascarou seu cheiro. Como? Tessa limpou um filete de sangue de seu lábio. Seu chapéu havia caído durante a briga. Seu cabelo caiu, branco prateado, a cor do luar, uma cor rara, uma cor real. Silas parou morto. Ele encarou seu cabelo, depois seus olhos violetas. Uma memória há muito enterrada arranhou seu caminho para a superfície. Um massacre 10 anos atrás. Uma matilha rival destruída. Uma criança desaparecida. A nascida da lua, Silas sussurrou, a percepção atingindo-o mais forte do que qualquer soco. Você é a filha de Alfa Ragna. O restaurante ficou em silêncio novamente. Caleb, ainda segurando a perna no chão, empalideceu. Ragna, o rei louco. Eu pensei que você os matou todos. Tessa endireitou a coluna, abandonando completamente a persona de garçonete. O ar ao redor dela começou a cintilar com calor. Você perdeu um? Ela disse. Tessa sabia o momento exato em que a dinâmica no restaurante mudou de uma briga para uma situação de reféns. A revelação de sua linhagem, a filha de Alfa Ragna, o tirano louco que Silas havia deposto uma década atrás, não apenas surpreendeu a sala, sugou o oxigênio dela. Silas Blackwood olhou para ela, seus olhos cinzentos de tempestade analisando cada centímetro de seu rosto, procurando pelo fantasma de seu velho inimigo. Ele viu a semelhança na mandíbula afiada e, inegavelmente, naqueles olhos violetas que marcavam a linhagem nascida da lua. Lobos abençoados pela própria deusa da lua, com velocidade e volatilidade aprimoradas. Você deveria estar morta, Silas disse, sua voz caindo para um ronco que vibrava no peito de Tessa. Eu queimei a mansão crescente até o chão. Ninguém conseguiu sair. O fogo é complicado, Tessa respondeu, seus músculos contraídos, prontos para atacar. Às vezes ele erra as coisas que mais querem queimar. Caleb, ainda no chão, soltou um gemido de dor, mas seus olhos estavam se movendo entre seu pai e a garçonete com um novo brilho perigoso. Pai, ela é uma Ragna pela lenda de sal e ferro. Ela tem que ser executada aqui agora. Ela é uma ameaça ao seu reinado. Silas não olhou para seu filho. Silêncio, garoto. Você nem conseguiu lidar com uma garçonete. Não presuma aconselhar um rei sobre como lidar com uma lua. Tessa viu sua oportunidade. Silas estava distraído apenas por uma fração de segundo por sua decepção com seu filho. Ela deixou cair um projétil de fumaça que havia escondido na palma da mão do bolso. Uma mistura caseira e crua de farinha e pimenta que ela guardava para emergências. Ela a jogou no chão. Uma nuvem de poeira branca sufocante explodiu para cima. Tessa não esperou. Ela correu para a saída dos fundos, escalando o corpo inconsciente do executor que ela havia jogado antes. Ela atingiu o asfalto molhado do beco, a chuva imediatamente encharcando seus agasalhos cinzas. Ela correu em direção à cerca de arame, seus dedos enganchando na malha de metal. Ela estava na metade do caminho quando uma mão agarrou seu tornozelo. Não foi um aperto áspero. Era uma pinça de ferro. Silas Blackwood não havia corrido. Ele havia se movido com a graça fluida impossível de um fantasma. Ele a puxou para baixo. Tessa se torceu no ar, aterrissando de pé, e imediatamente varreu a perna dele nos joelhos. Silas pulou por cima da varredura, nada impressionado. Ele pegou um soco de acompanhamento em sua palma aberta. O impacto estalou como um chicote. Basta, Silas comandou. Não vou voltar para uma cela. Tessa cuspiu, lutando contra o aperto dele. Você não vai para uma cela, Silas disse, apertando seu aperto apenas o suficiente para imobilizar o braço dela sem quebrá-lo. Você vai para a propriedade. Se eu quisesse você morta, criança, você nunca teria saído daquele restaurante. Ele a puxou para perto, seu nariz se dilatando perto do pescoço dela. A chuva havia lavado um pouco do sabão barato e o agente mascarador estava desaparecendo. Por baixo, o cheiro era inebriante.
lilás, ozônio e o toque metálico de poder de alta qualidade. Era um cheiro real. Por que se esconder? Silas perguntou, seu rosto a centímetros do dela. Com sua linhagem, você poderia ter desafiado por uma matilha própria e acabar como meu pai, louco por poder e paranoico. Tessa parou de lutar. Ela o olhou nos olhos. Eu vi o que o poder fez a ele. Eu escolhi a paz. Seu filho tirou isso de mim hoje. O SUV preto parou na entrada do beco. Mais 2 guardas, lobos ptorianos de elite internos saíram, abrindo a porta traseira. Silas a guiou para o carro. Não era uma oferta. Entre, Silas ordenou. Temos muito a discutir, e se você correr novamente, terei que quebrar suas pernas. Eu preferiria não. Você luta bem. Tessa hesitou. Ela calculou as probabilidades. 2 elites, um rei e seu disfarce descoberto. Correr significava ser caçada por toda a aliança norte-americana. Ir com ele significava entrar na toca do leão, mas pelo menos ela estaria dentro. Ela deslizou para o interior de couro do Jaguar. Caleb foi carregado em um veículo separado, xingando e gritando com os paramédicos. Enquanto o comboio se afastava do restaurante de Mick, deixando o restaurante danificado para trás na chuva, Silas sentou-se ao lado de Tessa. Ele apertou um botão, levantando a divisória de privacidade. Meu filho é um tolo, Silas disse, olhando pela janela para a floresta que passava. Mas ele está certo em uma coisa. Sua existência é um pesadelo político. O conselho pensa que a Ragnar Oline está extinta. Se eles descobrirem que estou te abrigando, eles vão pensar que estou tentando criar um superlobo. Tessa riu, um som amargo e agudo. É por isso que você está me levando? Para me reproduzir? Silas virou-se para ela, sua expressão ilegível. Eu estou te levando porque você humilhou meu herdeiro em menos de 1 minuto. Isso te torna útil. Caleb precisa de um professor ou de um substituto. Tessa congelou. Eu não vou me juntar à sua matilha. Você não tem escolha, Silas disse suavemente. Você revelou seus olhos. A palavra vai se espalhar. Você é agora a criatura mais valiosa e caçada neste continente. Sob meu teto, você é uma hóspede. Fora dele, você é um troféu. O carro virou através de portões de ferro maciços, revelando a propriedade Blackwood. Uma extensa mansão gótica feita de pedra escura sentada no topo de um penhasco com vista para o oceano. Parecia uma fortaleza. Bem-vinda ao lar, Tessa, Silas murmurou. O quarto de hóspedes que Silas havia lhe atribuído era maior do que o apartamento inteiro que Tessa alugava acima da lavanderia. Tinha uma cama de dossel, uma lareira que rugia com toras pré-acesas e uma varanda que oferecia uma vista deslumbrante das ondas quebrando abaixo. Tinha também uma fechadura do lado de fora da porta e barras nas janelas que foram pintadas para parecerem trabalhos decorativos de ferro, mas eram na verdade titânio reforçado. Tessa não dormiu. Ela passou as primeiras 3 horas andando de um lado para o outro, procurando por fraquezas. Não havia nenhuma. A propriedade Blackwood foi construída para manter exércitos fora e segredos dentro. Ela tirou seu uniforme gorduroso e tomou banho, esfregando o cheiro do restaurante de sua pele. Ela encontrou roupas no guarda-roupa, seda, veludo, roupas esportivas de alta qualidade. Tudo encaixava perfeitamente. Era inquietante. Implicava que Silas a estava observando há mais tempo do que apenas hoje, ou seus recursos eram simplesmente terrivelmente eficientes. Ela escolheu um conjunto tático preto simples, calças cargo e uma camisa justa de manga comprida. Uma batida veio na porta. Antes que ela pudesse responder, a fechadura clicou. Não era Silas. Caleb entrou mancando de muletas, seu tornozelo envolto em uma bota de cura de alta tecnologia. Seu rosto estava pálido, seus olhos contornados de vermelho. Ele não parecia mais o garoto arrogante do restaurante. Ele parecia maníaco.
Ele fechou a porta atrás dele e a trancou. Você parece melhor limpa, Caleb zombou, apoiando-se em suas muletas. Menos como lixo. Tessa estava perto da lareira, suas mãos soltas ao lado do corpo. Saia, Caleb. Seu pai disse que eu era uma convidada. Meu pai coleciona vira-latas. Caleb cuspiu, mancando para mais perto. Ele pensa que pode te domar, usar você para me consertar. Eu o ouvi conversando com o conselheiro. Ele quer fazer de você minha guarda pessoal. Você pode imaginar o insulto? A mulher que quebrou minha perna guardando minhas costas. Eu não guardaria suas costas, Tessa disse friamente. Eu a vigiaria para ter certeza de que você não tropeçaria no seu próprio ego. Não. O rosto de Caleb se contorceu. Ele largou uma muleta e enfiou a mão no bolso, tirando um pequeno objeto de prata, uma seringa. O líquido dentro brilhava um concentrado de acônito de lobo verde doentio, letal em altas doses, paralisante em pequenas. Não estou aqui para lutar com você, Tessa. Caleb sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de medo e malícia. Estou aqui para corrigir um erro. Se você morrer em seu sono esta noite, um suicídio trágico do estresse do seu passado. Meu pai segue em frente. O conselho nunca descobre, e eu não preciso olhar para você todos os dias. Ele avançou. Por ele era rápido. Desespero lhe deu velocidade. Ele balançou a seringa em direção ao pescoço dela. Tessa não recuou. Ela entrou em sua guarda. Ela pegou o pulso dele com a mão esquerda e enfiou o polegar direito no ponto de pressão debaixo da axila dele. Caleb ofegou, seus dedos ficando dormentes. A seringa caiu no tapete grosso. Tessa chutou sua muleta restante para longe. Caleb caiu de joelhos. Ela pegou a seringa e a segurou contra a luz. Acônito de lobo. Veneno de covarde. Ela olhou para ele. Você quer me matar? Faça isso com suas garras. Faça isso como um lobo. Eu sou um lobo, Caleb gritou, lágrimas de frustração escorrendo de seus olhos. Mas eu não consigo te vencer. Você é uma aberração da natureza, uma abominação nascida da lua. Eu não sou a abominação aqui, Tessa disse calmamente. Ela se ajoelhou, trazendo seu rosto ao nível do dele. Diga-me uma coisa, Caleb. Por que você tem tanto medo de seu pai? Caleb congelou. A pergunta o pegou desprevenido. Eu não sou. Você é. Você é fraco disso. Você me atacou no restaurante porque você precisava se sentir grande. Você está aqui tentando me matar porque você está apavorado que eu vou pegar seu lugar. Mas aqui está a verdade. Eu não quero seu lugar. Eu não quero a coroa. Caleb olhou para ela. Então o que você quer? Eu quero o nome do homem que realmente matou meu pai. Tessa sussurrou. Os olhos de Caleb se arregalaram. O quê? Meu pai o matou. Todo mundo sabe disso. Silas Blackwood arrancou a garganta de Ragnar. Não. Tessa balançou a cabeça. Eu estava lá. Eu estava escondida nas aberturas. Eu vi a luta. Silas derrotou meu pai. Sim, ele o tinha imobilizado. Mas ele não o matou. Silas se virou para ir embora para poupá-lo. Alguém mais saiu das sombras. Alguém vestindo uma capa com capuz com um emblema de serpente vermelha. Eles atiraram em meu pai com uma flecha de prata enquanto ele estava caído. Silas levou o crédito para manter sua imagem de força, mas ele não desferiu o golpe. Caleb ficou em silêncio. Sua mente estava correndo. Uma serpente vermelha? Isso é o brasão do Sindicato do Sul. Os comerciantes renegados. Exato. Tessa disse. Seu pai está protegendo alguém ou ele está sendo chantageado. Preciso descobrir qual. Antes que Caleb pudesse responder, a pesada porta de carvalho se abriu com um estrondo. A madeira estilhaçou ao redor da fechadura. Silas estava lá. Ele olhou da seringa no chão para Caleb de joelhos para Tessa segurando o veneno. Sua expressão era terrivelmente calma. Explique, Silas disse. Tessa se levantou, jogando a seringa para Silas. Ele a pegou sem esforço.
Seu filho me trouxe um lanche para dormir, Tessa disse secamente. Eu declinei. Silas cheirou a seringa. Seus olhos brilharam um âmbar profundo e violento. Ele olhou para Caleb. Você trouxe veneno para minha casa para matar um convidado sob minha proteção. Ela é um monstro. Caleb gritou rastejando para trás. Ela está te manipulando. Silas caminhou até seu filho. Ele não o atingiu. Ele simplesmente se abaixou, pegou Caleb pela gola de sua camisa e o levantou do chão com uma mão como uma boneca de pano. Você não tem honra, Silas disse, sua voz gotejando de nojo. E sem honra. Você não é um lobo meu. Ele jogou Caleb no corredor. Saia da minha vista. Se você se aproximar desta ala da casa novamente, eu o despojarei de seu título e o banirei para as Greylands. Caleb se arrastou para longe, soluçando, arrastando sua perna machucada. Silas fechou a porta quebrada e virou-se para Tessa. A sala pareceu subitamente pequena. Você o lidou bem, Silas disse. A maioria o teria matado. Ele é patético. Tessa encolheu os ombros. Matá-lo seria um desperdício de energia. Silas deu um passo mais perto. O ar entre eles estalou. Você contou a ele sobre a serpente vermelha. Tessa enrijeceu. Você estava ouvindo? Eu ouço tudo nesta casa. Silas disse. Ele parou a um pé dela. Você está certa. Eu não matei Ragnar. Mas você está errada sobre por que eu peguei o crédito. Por que então? Tessa exigiu. Porque se o mundo soubesse que um assassino de sindicato humano poderia matar um rei alfa, Silas disse gravemente, a guerra que se seguiria nos destruiria a todos. Os lobos precisam acreditar que apenas um lobo pode matar um rei. Ele olhou para ela, seu olhar suavizando. Mas agora o sindicato sabe que você está viva. O incidente do restaurante já está nas redes sociais. Eles viram seus olhos. Eles virão por você, Tessa. Deixe-os vir, ela disse. Eles virão, Silas respondeu. Mas primeiro, você deve provar à minha matilha que você merece respirar o ar deles. Amanhã, o conselho chega. Eles exigirão sua cabeça. Eu invoquei o direito da arena. Tessa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O direito? Isso não tem sido usado em 50 anos. É a única maneira. Silas disse, você deve lutar. Não contra mim, não contra Caleb, contra quem? Silas virou-se para a janela, olhando para a tempestade. Contra os 3 alfas mais fortes da matilha simultaneamente. E você não pode se transformar. Você deve lutar em forma humana. A arena da matilha Blackwood não era um estádio. Era um poço esculpido nos penhascos de calcário aberto ao céu cinzento e agitado. O chão era de terra batida e areia manchada de escuro por gerações de desafios. Centenas de lobos alinhavam as lágrimas de pedra. O ar cheirava a pelo molhado, antecipação e sede de sangue. Tessa estava no centro do poço. Ela usava armadura de couro simples, uma couraça, braçadeiras e calças soltas. Ela estava descalça, permitindo-lhe sentir as vibrações da terra. Lá na tribuna real, Silas sentou-se em um trono esculpido em obsidiana. Ao lado dele sentavam os membros do conselho, 3 lobos antigos com cabelo branco e olhos julgadores. Caleb estava nas sombras atrás deles, seu rosto uma máscara de ódio. A acusada, Tesser da casa Ragnar, anunciou o arauto, sua voz amplificada pela acústica do poço. Ela é acusada de existir contra o edito de extinção. O rei Silas lhe concedeu o direito da arena. Sobrevivência significa absolvição. Morte significa justiça. O portão oposto a ela gemeu abrindo-se. 3 lobos saíram. Eles eram maciços, transformando-se a meio passo de humano para besta. O primeiro era Jax, o executor que ela havia humilhado no restaurante. Em sua forma de lobo, ele era um tanque de cor avermelhada, pesando facilmente 300 libras. A segunda era uma fêmea cinzenta, esguia chamada Cora, conhecida por sua velocidade. O terceiro era o beta da matilha, um lobo preto imponente chamado Titus. Titus era uma lenda. Ele nunca havia perdido uma luta.
A multidão rugiu. Era uma execução. Uma garotinha contra 3 monstros. Silas observava, suas mãos apertando os braços de seu trono. Mostre a eles, ele pensou. Mostre a eles o que você é. A buzina soou. Jax avançou primeiro, ansioso por vingança. Ele não estrategiou. Ele só queria rasgar. Ele atacou como um touro. Tessa não se moveu até o último segundo. Ela esperou até poder sentir o cheiro de seu hálito podre. Então ela caiu de costas. A multidão ofegou enquanto Jax voava sobre ela. Tessa chutou para cima com as 2 pernas, cravando seus calcanhares na parte macia debaixo do lobo. A força da força, nascida da lua combinada com o próprio impulso de Jax, lançou o lobo maciço no ar. Ele virou-se incontrolavelmente e caiu de costas na parede de pedra do poço. Ele desabou, gemendo, costelas estilhaçadas, um para baixo. Cora e Titus eram mais espertos. Eles a cercaram, flanqueando à esquerda e à direita. Vamos, Tessa sussurrou. Cora disparou, mordendo os isquiotibiais de Tessa. Tessa saltou, girando no ar, mas Titus já estava lá, suas mandíbulas maciças apertando sua braçadeira de couro. A pressão era imensa. O couro estalou. Tessa cerrou os dentes contra a dor. Se ele sacudisse a cabeça, ele arrancaria o braço dela de sua articulação. Ela não conseguia dominar Titus. Ele era muito grande. Ela tinha que ser brutal. Tessa enfiou os dedos livres no olho do lobo. Foi um movimento sujo, um movimento de sobrevivente. Titus rugiu, um som gutural meio humano, e a soltou, sacudindo a cabeça para clarear a visão. Tessa rolou para longe, levantando-se agachada. Seu braço estava latejando, sangue encharcando o couro. Cora atacou novamente, mirando na garganta. Tessa se esquivou, agarrando o pelo solto na nuca de Cora. Ela usou o impulso do lobo para girá-la, batendo Cora no Titus desorientado. Os 2 lobos se emaranharam em uma confusão de membros e pelos. Tessa não os deixou se recuperar. Ela correu em direção à parede do poço. Ela correu 3 passos pela pedra vertical, lançou-se para trás e executou um dropkick em saca-rolhas. Seus pés se conectaram diretamente com o crânio de Titus. O som foi como um tiro. O lobo preto gigante desabou, sua língua para fora. Cora, vendo o beta cair, choramingou e recuou, expondo sua garganta em submissão. O silêncio caiu sobre a arena. Silêncio atordoado absoluto. Tessa estava sobre os corpos dos campeões da matilha. Ela estava respirando com dificuldade, sangue escorrendo de seu braço, seu cabelo prateado selvagem ao redor de seu rosto. Ela olhou para a tribuna real. Ela fixou os olhos em Silas. "É só isso!" Ela gritou, sua voz soando clara. Os membros do conselho se entreolharam horrorizados. "Ela luta como um demônio", um sussurrou. "Nenhum humano se move assim." De repente, uma salva de palmas lenta começou. Era Silas. Ele se levantou, batendo palmas lenta e ritmicamente. A multidão, confusa a princípio, começou a participar. Alguns a princípio, depois mais, até que todo o poço estava tremendo com o rugido de aprovação. Os lobos respeitavam a força acima de tudo, e Tessa acabara de provar que era a coisa mais forte no poço. Mas a vitória foi de curta duração. Enquanto a adrenalina diminuía, o agente mascarador que Tessa usava, que vinha se degradando desde a chuva de ontem, finalmente evaporou completamente sob o calor de seu esforço. O vento mudou. Ele levou seu cheiro para as arquibancadas. Não apenas o cheiro de um nascido da lua, o cheiro de um Alpha Prime. Os membros do conselho se levantaram, seus narizes contraindo. A velha conselheira, anciã Mara, apontou um dedo trêmulo para o poço. "Aquele cheiro", Mara ofegou, "não é apenas o sangue de Ragna, é o sangue antigo, o primeiro lobo." Os aplausos pararam. Silas congelou. Ele não havia percebido. Ele pensou que ela era apenas uma realeza, mas o cheiro que subia agora era mais velho que o próprio reino. Era o cheiro dos progenitores míticos.
Tessa olhou ao redor, confusa. Ela viu lobos na primeira fila caindo de joelhos, não por medo, mas por instinto biológico. Ela não era apenas uma lutadora. Ela era uma rainha por direito de nascença. E nas sombras da entrada do túnel, uma figura em uma capa com capuz com um emblema de serpente vermelha observou, ergueu um comunicador de pulso e sussurrou uma palavra. Encontrada. O silêncio na arena era mais pesado do que as paredes de pedra que a cercavam. Tessa estava no centro da carnificina, seu peito ofegante, a adrenalina diminuindo lentamente para revelar uma exaustão profunda e dolorosa. O cheiro dela, pairava no ar úmido como um peso físico. Cheirava a terra profunda, florestas antigas e luar cru e não filtrado. Anciã Mara, a membro mais velha do conselho, foi a primeira a se mover. Ela não correu. Ela não gritou. Com joelhos trêmulos, ela desceu os degraus de pedra da tribuna real, caminhou sobre a areia encharcada de sangue e ajoelhou-se. Ela pressionou a testa na terra. A prima, Mara sussurrou, sua voz rachando. O sangue do primeiro retorna, ensopado. Um por um, os outros lobos nas arquibancadas seguiram o exemplo. Era um imperativo biológico, um código genético reescrevendo sua agressão em reverência. Até Silas, parado lá em cima na varanda, sentiu o puxão. Era um impulso para proteger, para servir, para seguir. Mas Silas era um rei e sua vontade era de ferro. Ele lutou contra o instinto, segurando o corrimão até que a pedra desmoronasse em suas mãos. Limpe a arena, Silas berrou, sua voz quebrando o transe. Leve-a para a ala médica agora. O feitiço quebrou. Os médicos correram para dentro, mas se moveram com uma delicadeza recém-descoberta, tratando Tessa não como uma prisioneira, mas como um artefato sagrado. 3 horas depois, a situação na sala de guerra de Blackwood era catastrófica. Tessa sentou-se à cabeceira da mesa de obsidiana, seu braço enfaixado, vestindo um suéter folgado novo que Silas havia fornecido. Ela parecia pequena, mas ninguém ousava olhá-la nos olhos, exceto Silas. O conselho está em pânico, Silas disse, andando de um lado para o outro pela sala. O mapa holográfico do território cintilou na mesa. Eles querem anunciar seu retorno à Assembleia Global. Eles pensam que você é uma Messias. Eu sou uma garçonete, Tessa disse, olhando para suas mãos. Eu servi hambúrgueres ontem. Eu não quero uma coroa, Silas. Eu não quero ser adorada. Você não tem escolha, Silas respondeu sombriamente. O cheiro que você liberou é um farol. O sindicato já sabe. E se o conselho transmitir isso, cada alfa faminto por poder daqui até a Rússia virá por você. Eles vão querer acasalar com você para fortalecer suas linhagens, ou matar você para acabar com a ameaça. A porta abriu. Caleb entrou. Ele parecia diferente, esvaziado. A arrogância se foi, substituída por uma energia nervosa e agitada. Ele não olhou para Tessa. Pai, Caleb disse, sua voz baixa. A segurança relata um enxame de drones no perímetro. Setor 4. Silas franziu a testa. O Setor 4 é o penhasco. É inescalável. Eles estão escaneando. Não, Caleb disse, seus olhos voando para o chão. Eles estão bloqueando. Antes que Silas pudesse reagir, as luzes na mansão morreram. O mapa holográfico desapareceu. As fechaduras eletrônicas nas pesadas portas à prova de explosão desengataram com um estrondo aterrorizante. Alerta vermelho! Silas rugiu, transformando-se pela metade, seus olhos brilhando âmbar no escuro. Pegue o gerador, Caleb. Proteja a ala oeste. Eu não consigo, Caleb sussurrou. Silas congelou. Ele virou-se para seu filho. O que você disse? Caleb olhou para cima, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu queria ser rei, pai. Eu só queria que você olhasse para mim do jeito que você olha para ela. Caleb, o que você fez? Silas perguntou, sua voz mortalmente calma. Eu baixei a grade. Caleb soluçou. Eu fiz um acordo. A serpente vermelha.
Eles disseram que só a queriam. Eles disseram que se eu lhes desse a garota, eles deixariam a matilha em paz. Eles me prometeram a coroa. Tessa se levantou, sua cadeira arrastando ruidosamente contra o chão. Seu idiota, ela sibilou. O sindicato não faz acordos. Eles fazem cemitérios. Como se em que as janelas da sala de guerra estilhaçaram para dentro. Canisters de gás nitrato de prata sibilavam pelo chão. Granadas de flashbang detonaram, transformando a sala em um estroboscópio caótico de luz ofuscante e ruído ensurdecedor. Silas avançou para Tessa, cobrindo o corpo dela com o seu próprio, enquanto estilhaços rasgavam o ar. Corra! Ele rugiu em seu ouvido. Vá para as catacumbas. Não vou te deixar. Tessa gritou de volta, tossindo enquanto o gás de prata começava a queimar sua garganta. Vá! Silas a empurrou em direção à passagem escondida dos servos atrás da estante. Se eles te pegarem, o mundo acaba. Vá! Tessa se esgueirou para a passagem escura. Ela olhou para trás bem a tempo de ver as pesadas portas de carvalho explodidas de suas dobradiças. Homens entraram em massa. Eles não eram lobos. Eles eram humanos com equipamento de combate de alta tecnologia, usando máscaras de gás com uma serpente vermelha pintada nos visores. Eles carregavam piques eletrificados e rifles de assalto carregados com projéteis de prata oca. Liderando-os estava um homem em um terno de negócios elegante usando uma máscara de rebreather. Ele caminhou calmamente através do caos. Prenda o ar, o homem comandou, apontando para Caleb. Espere, nós tínhamos um acordo. Caleb gritou enquanto 2 soldados o agarravam. Você disse que eu seria rei. Você traiu seu próprio sangue. O homem disse, sua voz mecanicamente amplificada. Um traidor é útil uma vez. Depois disso, ele é um passivo. O soldado levantou a coronha de seu rifle e a esmagou no rosto de Caleb. O garoto desmoronou. Silas rugiu, um som que abalou a fundação da casa. Ele se transformou totalmente, transformando-se em um Lycan maciço preto meia-noite. De pé, 7 de altura em suas patas traseiras, ele rasgou a primeira onda de soldados, estraçalhando Kevlar e carne com igual facilidade. Mas havia muitos deles, e o gás estava enfraquecendo-o. Da escuridão do túnel, Tessa observou Silas cair sob uma chuva de dardos tranquilizantes e redes de contenção. Ela os viu arrastando Caleb para longe. Ela viu seu mundo queimando. Ela virou e correu para o escuro, não para se esconder, mas para caçar. A propriedade Blackwood era um matadouro. Os mercenários do sindicato, conhecidos como ceifadores, eram eficientes. Eles se moveram de sala em sala, neutralizando os guardas da matilha com armamento sônico que bagunçava o equilíbrio dos lobos, impedindo-os de se transformar. Eles arrastaram Silas e Caleb para o pátio da frente, onde a tempestade ainda estava furiosa. A chuva lavou o sangue para os ralos. Diretor Holloway, o homem de terno, estava sobre o rei Lycan. Silas estava em forma humana agora, nu da cintura para cima, sangrando de uma dúzia de feridas, amarrado em correntes de prata que queimavam sua pele. Caleb jazia ao lado dele, inconsciente. Onde ela está? Holloway perguntou, acendendo um cigarro dentro de sua mão em concha. As varreduras do drone mostram que ela ainda está na estrutura. Facilite, Silas. Dê-nos o primordial, e eu deixarei seu filho viver. Você, claro, tem que morrer. Mal para os negócios. Silas cuspiu uma boca cheia de sangue nos sapatos polidos de Holloway. Vá para o inferno. Holloway suspirou. Eu odeio trabalhar na chuva. Ele acenou para um soldado. Execute o garoto. O soldado apontou seu rifle para a cabeça de Caleb. Silas lutou contra as correntes, rugindo em fúria impotente. Não, pegue-me. Deixe-o. O dedo do soldado apertou no gatilho. Batida. Uma flecha emplumada com penas pretas perfurou o pescoço do soldado. Ele caiu silenciosamente. Holloway girou.
Contato! De onde veio isso? Batida! Batida! Mais 2 soldados no perímetro caíram, flechas saindo de seus visores. Para cima! Alguém gritou. No pico mais alto do telhado da mansão, os tambores... Uma silhueta se destacava contra o relâmpago. Tessa! Ela segurava um arco composto que ela havia pego da sala de troféus. Ela não parecia uma vítima. Ela parecia a estátua de Artemis ganhando vida. Ela largou o arco e saltou. Foi um salto suicida de 50 pés até as pedras de calçamento. Mas ela não atingiu o chão. No ar, a mudança ela tomou. Não foi a transformação dolorosa de esmagamento de ossos de um lobo normal. Era fluida, como água virando gelo. Um estouro de luz violeta explodiu para fora, cegando os soldados. Quando a luz desapareceu, uma criatura estava entre o sindicato e o rei. Ela era maciça, maior que Silas. Sua pele era pura, branca cintilante, como luz estelar presa em forma física. Seus olhos eram sóis violetas ardentes. Ela era um lobo terrível, uma criatura dos mitos, extinta há 1000 anos. Os ceifadores abriram fogo. Balas atingiram sua pele e achataram, caindo inofensivamente no chão. Sua pele era mais dura que diamante. Tessa rugiu. Não era apenas um som. Era uma força física. A onda de choque estilhaçou as janelas dos SUVs e derrubou os soldados mais próximos. Ela se moveu. Ela era um borrão de morte branca. Ela não mordeu. Ela esmagou. Ela passou uma pata e 3 homens em equipamento tático foram lançados voando pelo pátio. Ela estalou suas mandíbulas e um rifle reforçado foi mordido ao meio. Holloway entrou em pânico. Use os canhões sônicos. Derrube-a. Os canhões pesados foram girados, emitindo um guincho de alta frequência que geralmente liquefazia o cérebro de um lobo. Tessa virou-se para o som. Ela não estremeceu. O sangue antigo não lhe deu apenas força. Deu-lhe imunidade às fraquezas dos lobos modernos. Ela marchou através das ondas sônicas, as pedras de calçamento rachando sob suas patas. Ela alcançou o canhão, apertou suas mandíbulas ao redor do cano e rasgou a máquina de metal como se fosse feita de papelão. Os soldados romperam a fila. Eles eram mercenários pagos para lutar contra lobos, não deuses. Recuem! Alguém gritou. É um monstro! Holloway, percebendo que a batalha estava perdida, puxou uma pistola de mão de prata de sua jaqueta e a apontou para a cabeça de Silas. Se eu não posso ter o prêmio, ninguém vence. Ele atirou. Tessa foi mais rápida. Ela interceptou a bala, não com seu corpo, mas com sua velocidade. Ela avançou, transformando-se de volta em forma humana no ar, para reduzir sua área de superfície, deslizando pelas pedras molhadas. Ela levou a bala no ombro. O impacto a girou, mas seu impulso a levou para frente. Ela bateu em Holloway, derrubando-o no chão. Ela prendeu seus pulsos, seus olhos violetas flamejando a centímetros de seu rosto. Você queria o sangue Ragnar? Tessa rosnou, sangue escorrendo de seu ombro. Aqui está. Ela levantou o punho. Tessa, pare! A voz de Silas cortou a raiva. Tessa congelou. Seu punho pairava a centímetros do nariz de Holloway. Ela estava ofegante, suas pupilas dilatadas, o instinto feral exigindo que ela arrancasse a garganta dele. Não, Silas disse, lutando para se sentar. Se você o matar, você se torna o que eles dizem que você é. Você se torna um monstro. Tessa tremeu. Ela olhou para Holloway, que estava choramingando de terror. Ela olhou para a carnificina ao redor dela. Então ela olhou para Silas. Ela lentamente abaixou a mão. Ela se inclinou perto de Holloway. Corra, ela sussurrou. Diga aos seus mestres, diga ao sindicato, se você alguma vez pisar em terra Blackwood novamente, não haverá misericórdia. Ela se levantou. Holloway rastejou para trás, molhou-se e correu em direção aos veículos esperando. Os mercenários sobreviventes não esperaram por ele. Eles já estavam saindo da entrada.
Holloway teve que mergulhar em uma van em movimento para escapar. O pátio caiu em silêncio, exceto pela chuva. Tessa virou-se para Silas. Ela caminhou, suas pernas tremendo. Ela pegou as correntes de prata que o prendiam e puxou. Com um grunhido de esforço, ela quebrou os elos, libertando-o. Silas a pegou enquanto ela desabava. A adrenalina havia sumido e a bala de prata em seu ombro estava queimando. Sua garota tola! Silas murmurou, segurando-a perto de seu peito. Você levou uma bala por mim. Você levou uma granada por mim. Tessa sibilou, um leve sorriso tocando seus lábios. Chame de igual. Caleb gemeu por perto, despertando. Ele olhou para cima, vendo seu pai segurando Tessa. Ele viu a destruição. Ele viu a maneira como os guardas restantes da matilha estavam saindo da mansão, olhando para Tessa com admiração. Ele soube naquele momento que sua vida como o ar havia acabado. 2 semanas depois, a brisa do oceano estava fresca na varanda. Tessa estava encostada no corrimão de pedra, seu braço em uma tipóia. A ferida estava cicatrizando lentamente. A prata sempre deixava uma cicatriz, mas ela estava viva. Ela usava um vestido de seda agora, azul meia-noite, sem mais uniformes de garçonete. Silas saiu para se juntar a ela. Ele segurava 2 copos de uísque. Ele entregou um a ela. O conselho votou esta manhã, Silas disse olhando para o horizonte. E Tessa tomou um gole. Eles queriam coroar você rainha do norte imediatamente. Eles queriam me tirar do lugar. Tessa riu suavemente. Eu presumo que você disse a eles onde enfiar a coroa deles. Eu disse a eles que a casa de Blackwood e a casa de Ragnar não são mais inimigos. Silas disse, eu disse a eles que somos parceiros, co-governantes, se é isso que você quer. Ele virou-se para encará-la. A tensão que vinha fervendo entre eles desde o restaurante ainda estava lá. Mas havia mudado. Não era mais hostil. Era magnético. E Caleb? Tessa perguntou. O rosto de Silas endureceu. Ele está vivo. Essa é a única misericórdia que eu poderia conceder a ele. Ele foi banido para os territórios mais distantes. Ele vai trabalhar nas minas. Talvez em 10 anos, se ele aprender o que significa honra, ele possa retornar. Mas ele nunca será rei. Ele era uma vítima também. De certa forma, Tessa disse, uma vítima de expectativas. Todos nós somos, Silas respondeu. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando uma mecha de cabelo prateado do rosto dela. Eu esperava uma garçonete. Eu encontrei uma guerreira. Eu esperava uma ameaça. Eu encontrei, ele divagou. O que você encontrou, Silas? Tessa sussurrou. Eu encontrei a única pessoa nesta terra que pode ficar ao meu lado. Não atrás de mim, ele disse. Ele se inclinou. Tessa não se afastou. Suas testas se tocaram. Um gesto de intimidade muito mais profundo do que um beijo para a espécie deles. Foi uma aceitação de almas. O sindicato voltará, Tessa avisou. Holloway era apenas um intermediário. Deixe-os vir, Silas disse, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. Nós temos a matilha. Nós temos a fortaleza. Ele olhou em seus olhos violetas. E nós temos a rainha lobo. Tessa sorriu, e pela primeira vez em sua vida, ela não sentiu vontade de correr. Ela não sentiu vontade de se esconder. Sim, ela disse que temos. E essa é a história de como um erro arrogante derrubou uma hierarquia e revelou uma lenda. De um restaurante gorduroso ao trono do reino Lycan, Tessa provou que o verdadeiro poder não é sobre quem é seu pai. É sobre o fogo em seu próprio sangue. Caleb aprendeu da maneira mais difícil que você nunca julga um livro pela capa, especialmente quando esse livro pode te chutar através de uma parede. Mas a história não acabou. O sindicato ainda está lá fora e Caleb está nas minas planejando seu próximo movimento. O que você acha? Silas deveria ter executado Caleb por sua traição? Ou foi o banimento a escolha certa? E você acha que Tessa e Silas formam um bom casal? Ou a dinâmica de poder é muito perigosa?
Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com um amigo que ama romances de lobisomens. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca a parte 2 da saga. Obrigado por assistir e eu te vejo no